Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 349, ainda na mesma pergunta de número 325, que Kardec faz uma nova pergunta, dentro da mesma pergunta. Então, pergunta: deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Olha só. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Eles respondem assim, olha, não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram antes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Então, para os espíritos, não há importância alguma, conquanto aos espíritos, destituída de importância, Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentrada se tornam suas recordações. Então nós vamos, de novo, fazer a mesma pergunta e ler novamente a resposta. Deve-se considerar futilidade, a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família. Por exemplo, você procura reunir aquelas ossadas, aquelas coisas todas juntas, juntar os ossos ali. Olha só. Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram antes queridos. Mas só que desde o fato que é um testemunho e uma simpatia e um costume, como na questão anterior, os bons espíritos disseram que esse comportamento, ele é um comportamento primitivo. Ele não é um comportamento de espíritos elevado, e sim de espírito mais atrasado. Olha só, que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado. Então, se reúne por esses tipos de sentimento. Mas é bom que tenhamos em mente de que esse sentimento é um sentimento negativo, conquanto destituída de importância para os espíritos. É destituída de importância. Os espíritos não se importam com estas questões.
ossadas serem reunidas. Ah, aqui tá os ossos do papai, aqui tá os ossos da mamãe, e pronto, né? Como aquelas pessoas que optam pela cremação. Uma vez, eu numa cidade, em São Paulo, eu olhei assim numa estante, a estante estava trancada com um cadeado. Eu olhei assim, eu vi 7 urnazinha, uma urna que eu falo assim, como se fosse assim uma lâmpada com uma rolha em cima e um tripézinho assim segurando aquela lâmpada. Eu vi 7 e tinha uma areia dentro daquelas lâmpadas. Eu pensei, mas que lâmpadas é essa? Para que essas areias ali, né? Que é isso? Será que é alguma mandinga? Aí, a hora que o dono da casa chegou, da mansão chegou, eu pensei, mas, meu amigo, o que é isso aqui? Aí ele falou para mim assim, ali tá meu avô, minha avó, minha tia, meu pai, meu irmão. Eu falei, mas tá ali como? Manézão aqui, né? Eu falei, não, é porque nós, a família toda, nós optamos pela cremação. Uma hora eu vou falar sobre a cremação para vocês. Então, ali é a cinza do papai, ó, aquela ali. Aquela ali é a cinza do vô, meu avô. Aquela é a cinza da minha avó. Eu falei, não, pode parar, chega. Comecei até a passar mal, pelo amor de Deus. Entendeu? Então agora nós vamos para a questão de número 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais. E aí? Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais? A gente entende da seguinte forma. Isso acontece muito mais no meio militar. Depois tem lá os artistas, as pessoas ricas, as pessoas famosas, os coitadinhos dos pobres, coitadinhos, eles não têm condições assim, quase nem de fazer o velório, quanto mais fazer honra. Não é desfazer não, mas o negócio é complicado pro lado do pobre. Então, os militares mesmo, fica aquele punhado de soldado lá, com aquelas armas, e fica um lá gritando o nome dele. Fulano de tal, presente, ou melhor, não presente. Aí, para questão de honra, pá, pá, todo mundo honrando ele naquela hora. E tem também aquelas, depois que a pessoa já foi sepultada, aí eles se reúnem naqueles clubes. Hoje eles vão, em homenagem a fulano de tal, eles vão fazer
uma comemoração hoje, vão falar sobre ele lá, tal. E olha só para você ver. E ali eles falam tanta besteira, tanta bobeira. Comovem a alma que volta à vida espiritual. As honras que lhe prestem aos despojos mortais. A pessoa morreu servindo a pátria. Aí o corpo é trazido de volta e vai ser sepultado. Aí eles faz aquela salva de tiro. Pá, 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 pá. E aqueles que foram políticos aqui na Terra, não, foram aqueles políticos, os políticos na Terra, eles fazem aquela fila indiana para o povo passar próximo ao caixão para ver aquele político, aquele personagem, que tudo ali simboliza a homenagem. Né? É o Kardec que fez a pergunta aqui. Comove a alma que volta à vida espiritual as honras que ele expressa aos despojos mortais? Resposta. Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, quando esse espírito já ascendeu a um certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Então, ele se acha escoimado da vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ele não se preocupa com aquelas homenagens que estão sendo prestadas ali a ele ali, usando o corpo dele lá. Porque ele está num outro patamar. Porém, ficai sabendo, há espírito que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seu envoltório corporal. Então, do mesmo modo como tem aqueles evoluídos mais adiantados que não se preocupam com essas homenagens, tem aqueles menos adiantados que, ao perceberem que não estão sendo ovacionado como eles achariam que mereciam, que gostariam, eles ficam revoltados. Olha o inverso aí. Você entendeu? É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo, sabe? Então, ele fica indignado. Ele fala assim, mas que falta de respeito. Eu fui fulano de tal na terra, eu fiz isso pela humanidade, eu fiz aquilo, e ninguém, nem para uma salva de tiros, ninguém para recitar um poema, uma poesia em meu nome. Esse povo é ingrato. Agora, a gente explica que também esse processo é relativo. Por que relativo? Porque nós não temos condições de saber quem é que merece ou quem não merece. Porque cada caso é um caso. Porque cada um vibra numa faixa vibratória, se encontra numa faixa vibratória evolutiva. Então, é natural que muitos espíritos não participam do seu
daquele momento de homenagens ali, que os encarnados estão fazendo em nome dele, em honra do nome dele, porque naquele momento ali já se encontra nas regiões umbralinas em grande sofrimento. Então, como ele vai participar daquele momento de salva, de tiro, essas coisas e tudo mais? Outros se encontram ali no meio do povo perguntando quem morreu, quem morreu, quem morreu. Tá lelézinho da cuca, não tá sabendo que foi ele que desencarnou. Então cada caso é um caso. Nós não podemos afirmar nada. Por isso que o esmiuçamento nos leva a raciocinar dessa forma. Que muitos desprendidos desse processo, ele não se preocupa, porque ele está acima dessas ilusões, dessas fantasias humanas, desses desejos da humanidade. Mas tem outros que já reclamam, olha, eu merecia coisa melhor, não fizeram a minha altura. Como outros já se encontram nas regiões umbralinas, naquele momento. Como outros se encontram no meio do povão ali, perguntando, estão fazendo homenagem a quem? Para quem que estão fazendo homenagem? Então a gente tem que, analisar essas questões. Agora, questão de número 327. O espírito assiste ao seu enterro? Ai, Jesus amado, Kardec do céu. Kardec do céu. O espírito assiste ao seu enterro? Isso é relativo, eu já vou logo usando esse termo. O espírito mais evoluído, vamos dizer assim, o espírito no nível ali de Chico Xavier, ele não assiste o sepultamento do seu corpo, daquele que foi seu corpo. 5, 10, 15 minutos depois, ele já desligado do corpo físico, os amigos já o levam para outras dimensões, para outros planetas, para outras colônias bem distantes, e nada chega até ele, sentimento algum. Pode fazer o que quiser com ele aqui no corpo, com o corpo dele aqui na Terra, que nada o atinge onde ele se encontra. Agora, o espírito mais inferior, que é levado para certas colônias, tem um pouquinho de merecimento, é levado para certas colônias. Lá ele é colocado para dormir durante uns 10, 15, 20 dias, até a população esquecer um pouco dele, inclusive a família, aquele sentimento de dó, de saudade, que é natural daquele indivíduo. Então, depois de uns 15, 20 dias, ele acorda, ele foi colocado num sono induzido, é um sono induzido, como se fosse um coma induzido. Aí ele acorda, aí já passou aquele momento mais crítico das vibrações da família e dos amigos. O espírito assim mais materialista, aquele que foi mais negativo, mas que ainda não merece ainda determinados momentos umbralinos. Veja bem, tem uns que são tão negativos ali, são tão primitivos. Por exemplo, os suicidas. O suicida, de duas uma. Tem suicidas que ele ali permanece dentro do caixão junto com o corpo dele, gritando barbaridades
pedindo socorro para Deus e para o mundo, ele participa do velório, ele é sepultado juntamente com seu corpo e ele permanece 10, 15, 20, 30 anos ali embaixo do túmulo, sepultado. Devido ao psicossoma, devido ao fluido animal animalizado, devido a toda aquela impressão daquele choque do suicídio, o ato que ele cometeu. Existe aquele suicida que imediatamente ele já é mandado, ele é levado por equipes das trevas para as regiões umbralinas. Você entendeu? Que ele muitas vezes assiste o seu velório, muitas vezes não assiste, por isso o processo é complexo, é relativo, cada caso é um caso. Muitas pessoas que aqui na Terra roubaram da humanidade, que viveram na sexolatria, na promiscuidade, que viveram na criminalidade, que viveram só na porta larga, esses participam praticamente também 100% do velório. Ele participa. Só que uns meio que letárgicos, assim, meio que abobado, meio sonolento, meio que mongol, você entendeu? Outros mais lúcidos, ao ponto de chegar e perguntar: quem é que morreu? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Ele não sabe que é ele que desencarnou. Outros, no hospital onde ele morre, desencarna, ele sai do corpo físico ali, depois que se desata tudo, ele sai andando pela cidade, como um andarilho. Ele assiste o velório dele, mas não sabe que o velório é o dele. Ele vê a sua família lá, mas ele não percebe que é a sua família. Ele não questiona nada. Ele fica meio que aéreo. Depois ele segue a sua família para casa. Você viu só como o negócio é complexo? Então, o espírito assiste ao seu enterro. É o que eu acabei de dizer. Isso é relativo. Muitos assistem o seu enterro nessas condições, junto com a família, mas não sabendo que foi ele que desencarnou e que está sendo sepultado. Resposta: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. É o que eu acabei de dizer agora. Se ele se encontra em estado de perturbação, ele não consegue discernir o que está acontecendo. Ele fica assim, uns interroga outros. Quem morreu, quem morreu, quem morreu. Entendeu? Olha lá, se ele não tiver um celular, alguma coisa assim, ele não fica buscando um aplicativo ali, nota de falecimento, para saber quem é que faleceu. Aí lá tá a fotografia dele, tá o nome dele, ele olha e fala: mas parece que eu conheço essa pessoa aqui, parece que eu não conheço. Quem que é essa pessoa aqui? É brincadeira, mas tem um fundo de verdade nisso aí, tá? Porque ele fica meio que aéreo. Ele fica num estado assim de perturbação que passa assim, por ele ali, assim, naquele momento. Então, o negócio ali não é brincadeira. Agora, as pessoas que fazem o bem, que vivem no bem, que desejam o bem, essas pessoas não assistem o velório dizendo não. As pica-mula. Os bons espíritos levam elas embora rapidinho. Já interna elas em outras colônias, nos hospitais, no plano espiritual, e montam uma redoma ali que nada o atinge.
as nossas vibrações, nossos sentimentos aqui da Terra. Ai, coitadinha, oi, coitadinho, papai, mamãe, filhinho, filhinha. Isso não chega até eles, não. Os espíritos assim que estão amparados, protegidos. Agora, só assiste o velório ali e sente tudo ali no momento ali, no velório, no momento do enterro, do sepultamento, aqueles assim, que ainda se encontram em estado de perturbação, aqueles que cometeram algum crime aqui na Terra, sabe, aqueles que pisaram na casca da banana, como eu costumo dizer mesmo aqui na Terra. Então, quanto mais, assim, melhorado, mais evoluído, mais aperfeiçoado, né, mais equilibrado, esses menos passam por essa situação. Quanto mais atrasado, mais enfrenta essa situação aqui na Terra. Então isso aí é uma escolha nossa, né? Depende exclusivamente de nós o que nós vamos preferir lá naquele momento, né? Então vamos para o próximo vídeo.